o momento que vocês decidiram morar juntos, ou um pedido de casamento. Tem gente que não lembra a data que foi morar junto, sabia, ideia? Eu imagino que sim. É isso aí, tem muita gente que foi morar junto e não sabe dizer quando que foi que começaram a viver, ou seja, aquela vida de casados, né? Vamos dizer assim, que nem sempre o casamento que o casal estabelece vai ser um dia festivo, algo assim, será um dia em que um passou a conviver na casa do outro. Tem muita gente que vai assim, vai passando 2 dias na casa de um, depois 3 dias, 4 dias, 5 dias, então chega lá a um ponto que o pessoal fala, Vitor, realmente a gente não lembra quando que começou, eu acho que foi ali perto do ano tal, no mês tal, Não talvez. teve um marco, né? A pessoa foi se mudando aos poucos, né? Ou então tem casais hoje que já começam em um relacionamento muito intenso e já começam essa convivência juntos. Tem os casais da pandemia, né, que até então namoravam, mas que devido à pandemia, né, porque tinha questão de isolamento e tal, que começaram a morar juntos a partir dali e que casaram por causa da pandemia, né? Interessante isso. E não são poucos, muitos, porque às vezes estavam num namoro ainda se conhecendo, mas a coisa ficou de um jeito tal que precisava, ou se quer se ver, ou fica na casa de um, fica na casa do outro, e foram ficando. Então, existem consequências, porque muitas vezes aquilo não foi uma escolha, sim uma necessidade. Então é comum que, sim, casais às vezes se unam, casem, né, entre aspas, mas na pegada de que houve uma necessidade, às vezes para dividir custos, às vezes devido a uma questão de proximidade, comodidade, coisas do tipo, que vão fazer com que o casal precise se unir. Então isso faz com que o casal às vezes não tenha muita lembrança também daquele início, mas mesmo que não seja um início preciso, é bom resgatar, sim, o como, quando e o como a gente foi morar junto. No nosso caso, e como é que foi a ideia? A gente começou a morar junto um pouco antes de casar, né? Uma semana antes? Um mês antes. Um mês antes. Quando a casa ficou pronta, a gente começou a levar a mudança, né? Aos pouquinhos, dormir na casa. E ali começou a nossa vida efetivamente juntos dentro de um lar. Acho que foi isso. Foi isso aí. Então, até a gente teve uma data de casamento ali, na igreja, no cartório, no mesmo dia. Essas são datas que marcam o nosso início de casamento. Mas o de morar junto mesmo, né? Foi um pouquinho antes aí. Eu falei uma semana, já falou um mês, viu? Tem uma divergência. É bem isso aí. Então é legal resgatar isso, sim, para entender o quanto que aquilo gerou um mal-estar ou não. Foi algo leve, foi gostoso, foi interessante aí também.